E nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 39. Vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. E Emmanuel vem comentar na lição 12 do livro Caminho, Verdade e Vida, Educação no Lar. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação para a liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na vigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e operação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação do lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só o espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Não são poucas as informações na doutrina espírita chamando a atenção de que a paternidade e maternidade são missões. Vou puxar o vídeo. Missões para cada um de nós. E no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar um texto maravilhoso escrito por Santo Agostinho, falando da ingratidão dos filhos, e que ele fala ali, que fala, espíritas, compreender agora o grande papel da humanidade, compreender que quando produzis um corpo, entre aspas, através do sexo, o espírito que naquele corpo reencarna vem do espaço para progredir, e toda a sua missão consiste em aproximar o máximo que você puder esse espírito de Deus. Não será cobrado de você nem o saber do mundo, não vai precisar fazer faculdade de pós-graduação, doutorado, todos esses cursos que tem por aqui, né? E a única coisa que vai pedir da gente é que a gente observe nossos filhos como um bom jardineiro desde o início e vá aparando as arestas para que não venha desenvolver alguns vícios, alguns problemas que mais tarde podem trazer complicações graves para o espírito. E ele vem falar pra gente, ó, se a gente falhar, qual vai ser a nossa punição? Vai ser daqui a pouco a gente chegar no plano espiritual e encontrar aqueles que eram nossos filhos aqui numa região de sofrimento, quando a gente vai ter aquele remorso da gente falando, poxa, dependia de mim, se eu tivesse agido da maneira correta, meus filhos não estariam aqui nessa condição no momento. Então, atormentado pelo remorso, eu vou pedir novas oportunidades para estar do lado daquele espírito de novo, para estar ajudando aquele espírito de novo. Então, o que acontece? E ainda chama atenção para uma coisa importante, fala assim, ó, todos os males da humanidade têm origem no egoísmo, no orgulho e na vaidade. Que esses três pontos devem ser observados cuidadosamente pelos pais. Agora, a gente sabe que aqui na Terra não existem espíritos perfeitos, todos nós somos imperfeitos. Então todos nós vamos falhar em alguma coisa quando o critério é educativo. E outra coisa também, né? Quando diz respeito à educação, vale a pena também a gente descer de um certo pedestal, né, e mostrar para os nossos filhos, ó, eu também sou um espírito imortal igual a você, eu também tenho defeitos igual você tem, eu também luto contra os meus defeitos, para mostrar para ele que todos nós, embora tenham defeitos às vezes que são diferentes, para que a gente não caia naquela de ficar julgando o outro só porque o pecado do outro é diferente do nosso, porque todos nós, aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Mas vai acontecer algumas vezes, né, do faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Vai acontecer? Vai. O ideal é que não aconteça, porque as nossas palavras, elas não vão ter tanta força como nossos exemplos, tá? Mas vai ter uma hora que a gente vai virar para nossos filhos e falar, eu queria muito chegar nesse ponto, não cheguei ainda, não queria que você passasse pelo mesmo sofrimento que eu passo, ou que eu vou passar pela lei de causa e efeito, por ainda não ter chegado nesse ponto. Então, uma coisa até que a gente recomenda, né, quando a gente vai fazer um estudo religioso,
Eu vejo alguns amigos, principalmente no meio espírita, que eles parece que estão se tornando os intelectuais da doutrina espírita, porque eles querem ler toda uma obra e várias obras. Quero conhecer toda a obra do Joana de Ângelo, mas quero conhecer toda a obra também do Manuel Filomeno de Miranda, do André Luiz e do Emmanuel também, do Humberto de Campos, né? E a gente fica assim, tudo bem, a leitura é uma coisa agradável, e quando você ocupa o seu tempo com leitura que é edificante, ela vai sempre trazer bons frutos para a gente. Mas é muito melhor a gente se concentrar naquilo que a gente tem de prioridade no processo de reforma íntima, do que ficar lendo tudo aleatoriamente, porque na verdade a gente vai estar lendo muita coisa e estudando pouca coisa também. O que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que eu, quando cheguei à minha conclusão aqui, no momento, de que os meus 3 piores aqui adversários, eles se chamam agressividade, se chamam gula, se chamam sensualidade, eu vou tentar ler tudo que eu puder sobre esses 3 itens, porque são esses 3 itens que são os mais emergentes. E se eu estiver mostrando isso para os meus filhos, a coisa vai estar sendo interessante, porque uma coisa que eu guardo muito bonito de exemplo, né, de alguns parentes meus, né, e até principalmente falar aqui da minha sogra, né? A minha sogra, ela sabe quais são os defeitos que ela tem. Ela sabe, mas ela luta contra eles e procura ser uma pessoa melhor a cada dia. E esse exemplo dela fica para mim no fundo do meu coração. Guardo aqui comigo de maneira muito carinhosa mesmo por ela, né? E isso é legal. A gente fala, pera, eu sei aonde eu estou, o que eu preciso fazer, e a gente vai procurando um ajudar o outro. Porque os papéis se invertem daqui a pouco. No primeiro momento, nós temos que pensar assim, ó, a criança, na primeira infância, ela é muito influenciável. Ela está prestando atenção em tudo que você está falando, nas palavras que você está falando, no teu comportamento emocional, tudo ela está prestando atenção e ela está copiando tudo. Então, naquele primeiro momento, a gente pensa assim, ó, eu posso influenciar e devo influenciar muito. Eu estou falando no primeiro momento assim, de 1 aos 7 anos. Depois dos 7 aos 14, é uma segunda fase que a psicologia chama. Na primeira fase, eu falo assim, quando você for chamar a atenção de um filho seu, você tem que mostrar para ele em pelo menos 2 minutos por que você está chamando a atenção dele, senão vai perder o sentido, ele não vai entender muito, não vai guardar muito o porquê que você está chamando a atenção dele, né? Quando for dos 7 aos 14 anos, aí sim, a gente vai estar sempre explicando a mais com detalhes. No primeiro momento você só vai falar assim, ó, por exemplo, eu estou vendo 2 tomadas aqui atrás de mim, né? Falar para o meu filho, não bota a mão na tomada. Bom, não precisa nem justificar porquê, ou então fala rapidamente, porque dá choque, porque machuca e tal. E a criança tem que guardar aquilo que você botou o dedo na tomada, você vai tomar choque. Já o de 7 aos 14, você pode explicar para ele sobre eletricidade, pode dar exemplos mais práticos, pode ter, né, vai ter um trabalhinho a mais. A verdade é que o ser humano ele é influenciável em qualquer fase da vida. Ele é tão influenciável que se você chega em outro estado, em outro país, em um mês você adquire um pouco da gíria, um pouco da maneira de falar, um pouco do costume daquele povo. Mas nossos filhos são muito influenciáveis, muito influenciáveis. E aí depende de cada um de nós, a gente está direcionando um pouquinho melhor, ajudando um pouquinho melhor, saindo dos comportamentos mais primitivos e levando desde cedo também a um estudo religioso, a uma reflexão sobre o nosso papel, sobre a nossa reforma íntima, enfim, sobre o trabalho que a gente tem a desempenhar aqui na Terra. Então, o trabalho da maternidade e paternidade é uma missão. Emmanuel fala aqui também que no texto que a gente está utilizando agora o critério de liberdade dos nossos filhos, e que é um equívoco muito grande. Os filhos aprendem muito através do não, né? E a gente fica deixando os instintos mais primitivos soltos, sem ter controle, esses instintos que precisam de ser represados, precisam ser estudados, é jogar os nossos filhos em estado de ruína depois, mais tarde. E só vem chamar atenção para isso, para que a gente comece a observar desde cedo aquilo que realmente vale a pena, o que a gente fala, o que a gente precisa desenvolver nos nossos filhos. Allan Kardec fala, educação é conjunto de hábitos adquiridos. Quais são os hábitos que nós estamos desenvolvendo nos nossos filhos? Acordar, fazer oração, estudar, ter a disciplina para fazer um esporte, ter a disciplina para ter momentos de lazer também, que o lazer não pode ser de maneira descompensada, indisciplinada. Enfim, isso tudo vai depender do nosso trabalho e a gente vai sim conseguir obter
algum êxito se a gente estiver agarrando cada vez mais em Jesus, no Evangelho e na nossa doutrina também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.